Olá! Começando então aqui mais um módulo do nosso curso de Vida Sustentável. Agora eu vou falar sobre resíduos para a gente entender um pouco mais sobre a nossa geração de resíduos, para a gente ter uma base para entender o que fazer com isso para reduzir a geração de resíduos, conseguir reciclar mais, entender melhor a reciclagem também, né? E chegar até a reflexão sobre o nosso consumo, que é a grande causa da gente gerar tantos resíduos, né? Então, estão muito ligados aí toda a nossa forma de consumo e os resíduos que a gente gera. Não sei se vocês sabem, mas esse é o meu tema preferido, né? O tema que eu venho me especializando aí desde a minha graduação. Então, se deixar, fico muitas horas aqui falando, mas não se preocupem porque eu tomei o cuidado de resumir várias ideias e conceitos centrais que eu acho muito importantes aqui a gente passar por eles no curso. E aí eu peço que no final desse módulo você vá lá na avaliação do módulo, responda o que você achou do módulo. Se tiver temas que você queira sugerir, mas eu tinha um tema muito importante que eu gostaria de ter uma explicação melhor sobre isso também, coloca lá como sugestão e aí se mais alguém pedir esse mesmo tema, eu gravo novas aulas. É porque assim, se deixar, eu realmente falo muitas horas disso e eu tive que dar uma direcionada aqui para não ficar muito extenso o módulo, tá? Então, para começar nessa pequena introdução aqui do módulo, vou trazer uma questão para você, que eu não sei se você sabe qual é a diferença entre lixo, resíduo e rejeito. Então, vou começar por aí, tentar deixar claro esse primeiro conceito, né? Acho que é a base para a gente falar um pouquinho aí sobre o tema. Então, assim, lixo é o termo que a gente usa de forma corriqueira, né? O termo comum da gente usar por aí para falar sobre resíduo, né? O termo oficial, tecnicamente falando de tudo que sobra das nossas atividades, né, humanas, é resíduo, né? Tudo que sobra, tudo que resta é o que é o resíduo, né? E a gente chama tudo isso de lixo. Só que na verdade, grande parte dos resíduos tem um potencial de aproveitamento. Esse aproveitamento pode ser com uma reutilização, com a reciclagem, né? Então tem algumas destinações ideais aí, mais sustentáveis para a gente dar para alguns resíduos. E lixo, ele é só aquela parte dos resíduos que não tem uma destinação adequada, ambientalmente falando, né? Não tem uma solução sustentável para aquilo. Então é o que a gente realmente não tem o que fazer. E o sinônimo técnico de lixo é rejeito. Então rejeito é justamente a fração dos resíduos que não tem uma solução técnica e sustentável, viável, né? Não tem como a gente reciclar, muito difícil de a gente conseguir reutilizar por muito tempo de uma forma inteligente, né? Então, isso tudo é rejeito, e o sinônimo de rejeito na linguagem popular é lixo. Mas tudo bem, se você ainda estivesse acostumando com esses termos e falar lixo, não tem problema, né? Não vai vir a polícia dos resíduos sólidos atrás de vocês, mas é para vocês saberem que lixo é só aquilo que não tem jeito. Eu gosto até de falar que rejeito é exatamente isso. Rejeito é o que não tem jeito, né? O que não tem como a gente aproveitar nem reciclar, tá? Mas, de forma geral e tecnicamente falando, aqui a gente está falando de resíduos sólidos. E sólidos porque são, né, palpáveis, materiais sólidos, né? Porque a gente tem também os tipos de resíduos aí líquidos, que são efluentes líquidos, né? Os esgotos, por exemplo, né? E tem também os resíduos gasosos, que são efluentes gasosos. Então, aqui a gente vai falar de resíduos sólidos. Geralmente, quando a gente está falando de lixo, a gente está se referindo especificamente a resíduos sólidos, né? Então, uma coisa interessante é que, assim, mesmo no meio de quem lida com isso tecnicamente, assim, na área ambiental, né? Na engenharia civil e na engenharia ambiental, que são os cursos mais ligados a essa questão do saneamento, é muito comum a gente se referir a saneamento básico pensando só em esgoto. Não sei se você já reparou isso. Então, pensa aí qual a impressão que você tem quando você escuta uma notícia no jornal falando, por exemplo, que o governo está com alguma medida nova a respeito de saneamento. Você pensa em quê na hora? Porque geralmente esse conceito está mais associado aí a tratamento de esgoto e também abastecimento de água. Então esse conceito ficou muito vinculado à parte líquida dos resíduos, mas oficialmente também falando, né, tecnicamente, o termo saneamento básico, ele engloba abastecimento de água, né, que é a captação, tratamento para abastecimento da água que chega na nossa casa,
o tratamento do esgoto, que é a água suja usada que sai da nossa casa, a questão das águas pluviais, que é toda a canalização urbana das águas que caem das chuvas, e também a questão dos resíduos sólidos. Então, oficialmente, tecnicamente falando, resíduo sólido está dentro da questão de saneamento, né? O acúmulo de resíduos sólidos, né? Geralmente todos aqueles resíduos que saem das nossas casas, né? Inclusive o lixo, isso tem uma ligação muito forte com a questão sanitária, de higiene e que provoca também várias doenças, né? E, inclusive, todos esses temas estão aí abarcados pelo saneamento básico. Tanto é que mesmo considerando um histórico um pouco maior aí do começo da urbanização, foi só no meio do século XVIII que a gente começou a dar uma atenção para isso, porque até mais ou menos essa época, a gente, né, nossas gerações passadas, né, colocavam todos os resíduos que tinham na casa na frente da casa, dispostos de qualquer jeito, e isso começou a dar uma série de problemas, né, de saúde para as pessoas, porque esses resíduos atraem vetores que transmitem doenças, então tem toda uma relação aí com a saúde mesmo, né, direta. E também com o desenvolvimento da medicina, que ficou mais forte também nessa época aí do meio do século XVIII, começou-se a perceber que não era tão higiênico, seguro e saudável a gente jogar todos os nossos resíduos do lado da nossa casa. Olha só que interessante, né? Aí que vem o início da gestão de resíduos, né? Com essa questão de armazenar e mandar para um outro lugar, né? E associando isso com as mudanças no nosso padrão de vida, também de mecanização, aumento de quantidade de produtos, tecnologias, consumo e tudo isso, é muito interessante a gente analisar que cada vez mais a gente produz mais resíduos por causa do nosso modo de consumo e também cada vez mais a gente manda mais para longe da nossa casa. Por isso mesmo que a gente não tem uma reflexão tão intensa, tão próxima e tão clara sobre os resíduos que a gente está gerando, porque a gente tem essa mania essa cultura, né, de mandar para longe de casa. Imagina se você tivesse que guardar todos os resíduos que você já gerou dentro da sua casa ou na porta da sua casa e ninguém fosse coletar aquilo ali. Com certeza a gente ia ter outra visão sobre isso, não ia? Por questões principalmente de saúde, a gente passou a cuidar, né, fazer essa gestão de transportar o resíduo para algum outro lugar e também nessa época a gente começou a instituir nas prefeituras os serviços de limpeza, os serviços de varrição, né? Pensando nessa questão também de higiene, de entupir menos os bueiros, né? Inclusive tem uma relação muito forte da presença de enchentes, porque bueiros estão entupidos com restos de resíduos, né? Então todas essas questões aí foram construindo o que a gente tem hoje como sistema de limpeza urbana nas cidades, né? Então, agora na próxima aula, eu vou te falar mais um pouquinho sobre o que esses sistemas representam, o que eles fazem, por que é importante ter esses sistemas, mas principalmente para a gente pensar um pouquinho, e se a gente não tivesse esses sistemas, né? Então, na próxima aula, eu vou te falar um pouquinho disso e do quanto de resíduo que a gente gera para a gente começar a entender o que fazer com esse resíduo.